Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz por estar aqui com os irmãos nesta noite. Vamos junto aprendermos a palavra do Senhor. Graças a Deus pela vida dos irmãos que aí estão. Junto nós iremos aprender a palavra do Senhor. Que lições maravilhosas, né, meus irmãos? Muito temos aprendido com os nossos patriarcas, né? Muito temos aprendido. Muitas pessoas não dão o devido valor ao Antigo Testamento, né? Mas toda a base, não é? Cristo está em todo o Antigo Testamento, não é? E tudo aponta para Cristo, e graças a Deus por isso. Grandes lições nós temos aprendido. Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa lição, introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso a ponto de Esaú planejar matar Jacó, depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaque. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaque aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. A história de Jacó é muito interessante, né, meus irmãos? Já nasce uma coisa meio até estranha. Um nasce cabeludo, o outro nasce mais liso. Aí Esaú sai na frente, sai primeiro, né, no parto, e aí o Jacózinho segurando, agarrando o calcanhar de seu irmão. Aquilo por si só já chama muito a atenção. Jacó é aquele que leva a fama, e com razão, de trapaceiro, de enganador, de mentiroso, de oportunista, que aproveita as ocasiões para tomar algum tipo de benefício, sem se importar com o que está acontecendo com os demais, sem se importar, inclusive, com as consequências. E ainda ajunta sua mamãe, que tem grande preferência pelo Jacózinho, aí dá tudo certo nos planos dele, não é? Então, meus irmãos, nós vimos isso, aprendemos isso com Jacó. É até contraditório, né? Nós pensarmos alguém que acaba de receber a bênção de seu pai, está fugindo por causa das consequências que ele mesmo procurou para a sua vida, né? Jacó até agora está vivendo de trapaça, de engano, de engodo, mas a vida vai ensiná-lo grandes lições, e o próprio Deus vai se encarregar de tratar com ele. Era isso que Jacó precisava. A bênção de seu pai, a bênção de seu avô também era a mesma bênção, as mesmas promessas, mas Jacó precisava ter um encontro com Deus, não é? A pessoa vai vivendo, vai levando do jeito que acha que pode, do jeito que dá, mas quando Deus tem algo na vida da pessoa, Deus chega lá e diz: agora, meu filho, vem cá, nós vamos ter uma conversinha, daqui para frente agora vai ser diferente. É isso que aconteceu com Jacó e o que nós vamos estudar nesta noite. Tópico 1, um sonho que mudou uma vida. Os irmãos têm liberdade, viu? O irmão Rogério, eu sei que sempre diz, né, que os irmãos podem comentar dentro da lição. Os irmãos fiquem à vontade, tá? Eu também estou me sentindo à vontade, viu? Presbítero irmão João Cândido, irmão Rogério, estou me sentindo à vontade aqui com os irmãos. Pois bem, uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho, ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus faziam o quê? Subiam e desciam por ela. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Depois nós vamos ler o versículo, se algum dos irmãos puder pegar aí, o versículo 7 e o versículo 14. Um dos irmãos ou das irmãs, fiquem à vontade. Já está aqui. Meu Deus, isso é muito bom. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus, os anjos,
Nas Escrituras Sagradas, vemos que por diversas vezes o Senhor revelando sua vontade a seus servos por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la porque o que nela foi gerado era de quem? Do Espírito Santo. Um anjo chegou lá. Segundo Números 12:6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Antes desse versículo, Hebreus capítulo 1, versículo 1, se não me falha a memória, é este versículo. Olha lá. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Deus fala com as pessoas usando profetas, Deus fala em sonhos, fala em visões, de diversas formas. Se nós fôssemos abrir aqui a oportunidade, Deus já te falou de que forma? O irmão iria falar, olha, veio um profeta, nós costumamos falar profeta, né? Veio uma pessoa usada por Deus, estendeu a mão, apontou o dedo e falou, filho, eis que te digo isso. Outros vão falar, Deus apareceu a mim em visões, em sonhos, Deus usou tal pessoa para falar comigo, aconteceu uma situação e eu senti que era Deus falando comigo. Então Deus fala de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras. Agora o versículo 7 aí do capítulo 1, olha só, quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Está falando dos anjos. Agora o versículo 14, por favor. Nós vamos lendo aqui. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Está falando dos anjos, não é, meus irmãos? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pois bem, está falando dos anjos. Quando nós vamos para falar de anjos, os anjos não são seres a quem nós adoramos, porque são seres criados por Deus. Eles não têm as prerrogativas e os atributos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estudamos isto nas lições do trimestre passado, se eu não me engano. Pois bem, então os anjos nós não adoramos, não é? Os anjos, na verdade, eles são seres que estão trabalhando, servindo a favor daqueles que esperam, que hão de herdar a salvação. Glórias a Deus. Quando os irmãos lembram da visão de Isaías, quando Isaías, lá no capítulo 6, tem aquela visão também, tinham alguns anjos, não eram serafins. O que eles faziam? Eles voavam, não é? Acima do trono. Eles voavam, eles estavam adorando. Tem dois anjos muito conhecidos na Bíblia, não são? O anjo mensageiro e o anjo guerreiro. Quem que era o mensageiro? O anjo que chegou lá para Maria, chegou para José, que chegou para Zacarias. Era o anjo Gabriel. E o anjo guerreiro era o anjo Miguel. Estava presente, né, lá em Daniel. E o anjo guerreiro, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o guerreiro. Pois bem, Deus se apresenta, meus irmãos, de diversas formas, em sonhos, em visões, em profetas. O Abraão era conhecido como amigo de Deus, amigo de Deus. Os irmãos lembram quando aqueles 3 anjos foram ter com Abraão? Um deles era o próprio Senhor, em teofania. 2 deles ficou ali e foram para Ló, para Sodoma e Gomorra, para a casa de Ló. O Senhor falava. Olha o relacionamento de Deus com Abraão. Esconderei eu alguma coisa que faço a Abraão? Ele é meu amigo, vai ser pai de muitas nações. O Senhor tinha um relacionamento íntimo e pessoal com aquele construtor de altares. E com Isaac, também era da mesma forma. O Senhor se apresentava, falava com Isaac. Isaac orava ao campo, né? Saía, meditava, inclusive no encontro com Rebeca. Sim? Então, teve uma conversa muito íntima e pessoal, não é? Com o próprio Deus, com o próprio Senhor Deus. Então, meus irmãos, este era o relacionamento de Abraão com o Senhor. Isaac, da mesma forma, tem o seu relacionamento com Deus.
Mas e o Jacó? Quando pode estar pegando a bênção, a primogenitura do Esaú, está aproveitando uma oportunidade. Aí a mamãe chega aqui e fala: meu filho, teu pai já está velho, não está nem enxergando mais, e eu escutei que ele vai abençoar com a bênção da primogenitura. Vamos fazer assim? Precisava daquilo? Não precisava, porque Deus se encarregaria de fazer com que sua palavra cumprisse, porque Deus, a sua palavra não cai por terra. Pois é. Outro meio de enganar. Não, vamos fazer aqui certinho para não deixar a ponta solta. Né? Né, meus irmãos? Então, e Jacó não está tendo essa experiência que seu pai teve, que seu avô teve. Está vivendo. Não é? Mas deixa, uma hora o que vai acontecer? Uma hora Deus vai se apresentar para Jacó e aí as coisas vão mudar. Porque não tem como a pessoa encontrar-se com Deus verdadeiramente e continuar do mesmo jeito. Muda. Depois nós vamos falar do apóstolo Paulo, dentre outras pessoas. O Jacó está levando essa vida de enrolação, de trapaça, de oportunismo, e é assim que vai. Aí, o que acontece? Ele recebe a bênção do seu pai, mas a bênção que ele recebe do seu pai é motivo de ódio do seu irmão. Seu irmão fica bravo, irado. A sua mãe fala assim: olha, teu filho está querendo se consolar a teu respeito, propondo matar-te. Vai lá para a casa do seu tio Labão, fica lá em Padã. Vai para lá, corre para lá. E aí aquilo que era bênção, mas por causa de uma trapaça, o que ele se vê obrigado a fazer? Fugir. Em tese, né? Ele sai de cena, ele corre, não é, meus irmãos? Então, foi isso que aconteceu. Ele sai, deixa a sua mamãe querida, deixa o seu pai velho e um irmão irado. Meu Deus do céu. Irmão, a mentira, o engano, a enrolação, a trapaça, só traz consequência ruim para a vida da pessoa. Vai virando uma bola de neve e as coisas só vão complicando. Depois, para você descomplicar, já está complicado demais. Se Deus não intervém na história, estava acabado para Jacó. Estava acabado para Jacó. Mas graças a Deus, que Deus é soberano, e Ele escolhe até mesmo Jacó, com aquele caráter duvidoso, mas porque tinha promessas incondicionais. E promessas incondicionais com Deus, Deus chama para ter uma conversa e fala: você vai entrar no eixo, você vai fazer aquilo que eu quero para a sua vida. E o nome do Senhor é glorificado. Glórias a Deus. Agora, o que é interessante, meus irmãos, que quando Deus se apresenta para Jacó, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Não, meu filho, tá bom. Você agora é um anjinho, você agora é um cordeirinho meu, você é filhinho do papai, está tudo certo. Não, as consequências vão vir. E ele vai ter que entrar na casa de Labão e ele vai ver o que é ser enganado, ter seus salários mudados. Labão, vai aprender com Labão, as consequências vêm. O que o Senhor Jesus falou para Saulo? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Viu, meus irmãos? As consequências chegam independentemente do nosso arrependimento, independentemente de nós ter nos tornado crentes, independentemente de nós termos passado a servir ao Senhor, termos arrependido de fato dos nossos pecados, mas as consequências chegam. Agora, Jacó precisava cultivar comunhão com Deus, como seu pai Isaque e como seu avô Abraão. Ele precisava, como uma condição para que aquelas promessas se cumprissem. Só que o que ele está fazendo? Está fugindo de Berseba. Está fugindo de Berseba. Segundo estudiosos, meus irmãos, cerca de 96 a 110 quilômetros de Berseba até Betel, o lugar onde ele ficou. Porque até Arã era ainda uma viagem bem mais distante. Agora o que acontece? O que adiantou até agora?
ele mentir, ele enganar, ludibriar. Aquilo que o senhor falou é interessante. Ele tá fugindo sozinho, sem expectativa de ser abençoado, porque o que adiantou? Tomar a bênção, enganar o pai, ter comprado a primogenitura e está fugindo. Está no deserto, está sozinho. Agora, não tem o aconchego do lar, não tem uma boa cama, o travesseiro com penas de ganso, não tem nada para pôr na sua cabeça. O que ele faz? Chega lá naquele lugar, pega uma das pedras e coloca por cabeceira. Vai dormir. Vai dormir. Que coisa, né, meus irmãos? Agora, olha a obra graciosa de Deus. Deus está vendo tudo isso acontecer. E chega o tempo de Deus para Jacó, para que ele pudesse ter um encontro com Deus. É agora. É a hora de eu intervir. Jacó até agora está desse jeito. Mas daqui por diante, a conversa vai ser comigo. O Deus Todo-Poderoso chama, meus irmãos, glórias a Deus. Ele pega o homem caído, o homem enrolão, o homem mentiroso, o homem trapaceiro, ladrão, da pior espécie, digamos assim. Mas ele traz para a conversa, e aí, meus irmãos, é uma nova criatura. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. Então agora, Deus se apresentou em sonhos a Jacó, subtópico 2. Os irmãos quiserem comentar, os irmãos alcem a voz aí, fiquem à vontade, irmã Luciana, as irmãs, os irmãos. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então, o Senhor, ainda em sonho, consola-o dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo o perigo. Voltando lá nos anjos, qual que era a visão? A visão de Jacó? De uma escada que tocava a terra até o topo, cujo topo tocava os céus. E o que ele via nessas escadas? Quem que subia e descia? Anjos. Subiam e desciam. Viu? Esse sobe e desce dá-nos a entender, né, a ministração, o serviço que eles prestam. Por isso é que nós não adoramos aos anjos. Só que o que mais chama a atenção não é nem isso. É aquele que está lá em cima. Glórias a Deus. Vamos lá no versículo? O versículo 12 da leitura bíblica, tem como colocar? Gênesis 28, 12. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. O 13 agora. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. O que mais chama atenção, meus irmãos, é algo espantoso. Os irmãos lembram de quando Deus se encontrou com Moisés? Foi numa sarça, não foi? Moisés está vendo aquela sarça que se queimar e não se consome. É espantoso, não é? E ele vai chegando lá mais para ver, mais para perto. Com Saulo, ele está andando para perseguir os cristãos e de repente um resplendor, não é? E ele cai, perde a visão e escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oi? E mais ninguém. Só ele ouve. Então, meus irmãos,
Foi Deus se apresenta muitas vezes, pode acontecer essas coisas. Jacó não esperava. Jacó não esperava. Mas aconteceu dele sonhar com essa escada, anjos subindo e descendo, e Deus no topo. É tão interessante que Isaías, lá no capítulo 6, ele está tendo aquela visão, não está? Irmãos, que coisa na visão. Os umbrais das portas se movendo. Coisas maravilhosas ele estava vendo. Os serafins. Só que aí ele dá um brado, não é? Ai de mim, que vou perecendo. Porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Oh, glórias a Deus. Eu fico pensando como que tem gente que tira tempo para ficar adorando o anjo, criando heresias. Se é o Todo-Poderoso que está acima de tudo, a quem nós honramos, damos honras e glórias, a quem nós nos prostramos, louvamos e bendizemos o nome dele. É o Senhor que está lá em cima e se apresenta para ele. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Né? Dá a entender, meus irmãos, que Jacó não estava procurando ter experiência com Deus. Ele está levando aquela vida e está fugindo porque é o que lhe coube até agora. Só que aí, muitas vezes, conselho de pai não resolve, conselho de mãe não resolve. Muitos, às vezes, não ouvem nem o pastor, o dirigente da congregação. Às vezes é só um sacudido de Deus para resolver a situação, não é? E se for preciso, Deus chega. Deus chega das formas como que Ele quiser se apresentar a esta pessoa e fala: meu filho, agora é nós aqui. Você achou que você estava sozinho? Da agora para frente vai ser tudo diferente. Tudo diferente. Porque agora não são as suas trapaças. Agora não são as suas mentiras. Agora não são as suas enrolações. Agora é a providência minha na sua vida. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus chega para Abraão, para Jacó, para reafirmar as promessas na vida dele. Vamos lá para as promessas? Os irmãos querem comentar? Glórias a Deus. Subtópico 3, as promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos, ele fez promessas. Primeiro prometeu-lhe dar a terra em que ele achava-se deitado, naquela noite sombria. Depois prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida, repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque, dizendo assim: e a tua semente será como o pó da terra. Por último, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Glórias a Deus. Irmãos, pensa bem, você dormir no chão, no relento, não tinha um teto. Ele está lá no deserto, andando, aí para naquele local para dormir, para descansar. Tem muitas pessoas que deitam e não descansam. Dormem, mas não descansam. Chega no outro dia e fala assim: nossa, amanheci parecendo que um trator passou em cima de mim. Eu fico pensando que sono era este de Jacó, de pegar uma pedra, nada ergonômico, né? Nada. Eu lembrei de Pedro na prisão, amarrado com pés e mãos e ainda dormindo. Um sonho pesado, que o anjo chegou, ele só foi ver que aquilo não era visão, depois já estava lá na rua. Falou: esse trem aqui está diferente, né? Agora Jacó com uma pedra, dormindo sobre uma pedra, nada
confortável, no frio do deserto, não é? Imagina os pensamentos de Jacó. Podia estar lá com a minha mamãe, meu pai está velho, eu com meu irmão, nós até que, mas estava lá, não precisava às vezes disso. Porque os pensamentos do ser humano, meus irmãos, eles divagam, não é? Vão e voltam. Nós temos essa capacidade de refletir, de considerar. Deus nos deu isso. Mas ele está dormindo. Agora, se ele tivesse deitado na melhor cama, num hotel 7 estrelas, num travesseiro com penas de ganso, não teria sido tão reconfortante, digamos assim, quanto ouvir de Deus o que ele ouviu. Você pode estar no pior lugar possível. Você pode não ter paz. Você pode não ter lugar para descanso. Sua vida pode estar de cabeça para baixo. O céu sombrio. O chão se abrindo. Mas se Deus chega e fala, descansa. É descanso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus se apresenta e quer ter uma relação com Ele. O versículo 13, volta aí, por favor. Olha lá. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Nós vimos, meus irmãos, que as promessas de Abraão foi reafirmado em Isaque e também está sendo reafirmado agora em Jacó, porque eram as mesmas promessas, que envolvia a terra, né? A terra, que envolvia, agora vamos lá no 14, olha só, e a tua semente será como pó da terra, viu só? Promessa de descendência numerosa, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Depois vem a bênção universal, que nós chamamos assim, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Este foi o terceiro aspecto. Vamos lá. O primeiro é a terra. Te darei esta terra em que estás deitado. Te darei uma descendência numerosa, né? Será numerosa a sua descendência. Depois, a bênção universal, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por último, o versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores. A bênção do Senhor, promessa também de livramento, de proteção, estou contigo. Então, são promessas que Deus havia feito com Abraão, fez com Isaque e agora está reafirmando na vida de Jacó. Agora, uma experiência dessa, presbítero irmão João Cândido, não dá para a pessoa continuar do mesmo jeito. Não dá. É um encontro pessoal, íntimo com Deus, assombroso até, um sonho daquele, não é? Agora as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, precisam mudar. Quando Isaías viu aquela visão, veja só, meus irmãos, que Isaías já tinha ministério. Mas é só depois da morte do rei Uzias é que ele tem aquela visão, não é? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. E aí então ele cai em si. Só então ele cai em si. Ai de mim, que vou perecendo. Mas qual que é a diferença a partir daquele momento? Atenais, não é? Com brasas vivas do altar, que vem e toca seus lábios. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo agora também vai ser diferente, não vai? Está causando até confusão no povo. Mas esse homem estava indo para matar gente, para prender gente, para levar preso, tinha cheque em branco, né? Tinha cartas. E agora está falando aqui do nome do Deus da quem ele perseguia. Que negócio é esse? Até o ponto de que ele ter que ir
para o deserto da Arábia e ficar lá, recebendo do próprio Deus aquilo que ele iria ensinar. Mas dali em diante é uma nova criatura. Não é? O profeta lá falou assim: mas Senhor, é esse mesmo? É este Saulo mesmo? Eu já tenho ouvido dizer tanto dele. O que Deus fala, que o Senhor fala para ele? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou lhe mostrar quanto ele deve padecer pelo meu nome. Oh, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, diante de Deus, nós reconhecemos que nós somos pó. Diante de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada. Diante de Deus, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Diante de Deus, meus irmãos, só resta Saulo perguntar: quem és, Senhor? Glórias a Deus. Quando João, e olha que João não era, não é, aqui, naquele estigma de pecador, de homem, ele era um homem íntegro, santo. Ele está na ilha de Patmos. Quando ele vira para ver o Senhor naquela visão, o que acontece com ele? Ele cai como morto. Glórias a Deus. Diante de Deus não adianta, acaba mentira, acaba enrolação, acaba oportunismo, acaba trapaça, porque não tem como. Diante de Deus, todas estas coisas têm que acabar e acabam, porque não adianta. Com Deus, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? As descobertas, tópico 2, de Jacó. As descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar de seu sono, Jacó disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos de sua vida, fugindo do seu lar em direção à casa de seu tio e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, é nesse momento de adversidade que Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. E isso nos lembra Jó, quando disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer a Deus de modo pessoal. Muitas vezes é a dor, o sofrimento, as angústias, as tribulações da vida que nos fazem conhecer pessoalmente ao Senhor nosso Deus. Pois bem, olha só, meus irmãos, o Senhor estava na ilha de Patmos com João. Estava ou não estava? Ele foi levado lá exilado, para ficar sozinho, para ficar isolado. Mas o Senhor estava com ele. Lá tem as feras, isolado. Vão ver as palavras deste velho, o que vai ser, né? Verdade. O apóstolo Paulo, ele vai para o deserto da Arábia, mas ele não está sozinho, não é? O Senhor Jesus, nosso Senhor, ele é especialista em chegar na vida da gente, quando a gente acha que está tudo desmoronando, está tudo indo de água abaixo, ele chega e fala: meu filho, olha eu aqui. Glórias a Deus. O Senhor Deus é especialista nisso. Jacó está fugindo da sua casa, do seu irmão, com medo do que lhe possa acontecer, mas Deus chegou para ele e falou assim: ó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Como quem diz, eu quero agora ter um relacionamento com você. Eu cheguei aqui para ter uma conversa com você. Tem como fugir agora da presença de Deus? Primeiro que de Deus ele já não estava fugindo. Se eu não me engano é no Salmo 139, não é? De onde me iria eu, fugiria da tua face? Se eu subir aos céus, está lá. Se eu descer ao Seol, está lá. Se eu for nas profundezas do mar, se as águas me encobrir, se as nuvens me encobrir, para onde eu vou fugir? Não é? Glórias a Deus. O Senhor Jesus, Ele é onipresente, meus irmãos, Ele está em todos os lugares. E quando Jacó acha que ele está sozinho, o Senhor chega lá. O Senhor Deus chega lá para ter uma conversa com ele. Agora, meus irmãos, olha só, o Josias, versículo 16 da leitura aí. Gênesis 28 e 16 da leitura bíblica, do texto que nós estamos. Ó,
Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse. O que ele disse? Na verdade. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Veja que aquele que está vivendo de trapaça, de mentira, a primeira coisa que ele fala depois que vê o Senhor é, na verdade. Viu? Não, tem que mudar, irmão João, tem que mudar. As coisas têm que mudar. Onde Deus chega, Ele dissipa o mal, Ele dissipa o engano, Ele acaba com a mentira, com o engodo, com o oportunismo, isso tudo fica para trás. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Glórias a Deus. Não é que o Senhor estava, nem estará, o Senhor está. Isso aqui dá-nos a entender que antes que Jacó chegasse, eu sei onde ele vai estar. A presença de Deus preenche todo o universo. Eu vou estar esperando ele aqui. Glórias ao nome do Senhor. Na verdade, irmãos, onde Deus chega, Deus traz luz, acaba com o engano, acaba com tudo. Aquele que não tinha procurado a presença de Deus, agora o que ele fala? Ele reconhece, ó, o Senhor está aqui e eu nem sabia, tinha nem percebido. Glórias a Deus. Que essa presença, meus irmãos, possa alcançar a vida de muitos que estão vivendo alheios à vontade do Senhor. Subtópico 2. Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, com a revelação de Deus em sua presença, naquele lugar, que exclamou com temor. Está lá no versículo 17. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária. Sozinho, em meio à escuridão, ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Isso aqui é interessante. Mudança de dentro para fora. Mais na frente eu vou comentar sobre isso. Meus irmãos, nós cremos que Deus transforma a vida das pessoas? Cremos ou não cremos? Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Porque nós fomos alcançados pelo Evangelho, o Espírito Santo fez uma obra especial aqui dentro, trouxe-nos a regeneração, não foi? Nos tornamos uma nova criatura. E aquelas pessoas que às vezes nós pensamos, mas não tem jeito, fulano não tem jeito, fulano não presta, fulano não vai dar jeito. Dá jeito sim. É porque o Senhor ainda não chegou lá. Mas se Deus chegar, um encontro real, você vai ver se não vai mudar. Muda, muda. Muda sim. Sim. O plano de aula está perguntando, você acredita no plano de salvação, como que é no plano de transformação? Na transformação do ser humano? Irmão, sim. Sei não, hein? Sei não vai dar nada. Ó, aceitou Jesus, quando for domingo que vem, já não vai estar aqui. Sei não, ele foi lá na frente, mas nem chorou. A gente não sabe. A gente não conhece o interior da pessoa. Se aquilo foi espontâneo, se o Espírito Santo fazer uma obra, irmãos, Cristo muda a vida das pessoas. Glórias a Deus. Aliás, e nós? Tem gente que mata 40. Mas tem gente que só dá uma mentirinha para o gasto. Não é pecado da mesma forma? Deus não mudou a vida, nós que aqui estamos? Não fez uma obra nas nossas vidas? Haveria algo impossível para o Senhor? Ele muda, ele chega lá, ele muda, vira de cabeça para baixo se for preciso, mas a obra ela é feita. Olha só o que ele fez na vida de Paulo.
De perseguidor, agora ele vai ser perseguido. Perseguido, não é? Nós oramos pelas nossas autoridades, como a Bíblia nos ensina a orar. Essas pessoas grandonas lá, podemos estar transmitindo, né? Mas Deus não faz lá um novo Paulo? Não pega? Ele pega o Xandão, falei. Ele pega, ele pode fazer um Paulo. Ele faz, não faz? Faz. Por isso nós temos que orar. É bíblico, está lá em Timóteo, né? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Agora, Jacó está vivendo aquela vida. Eita, mentira para lá, engano para cá. E não está buscando o Senhor, só que o Senhor chegou para ele. E ele teve que reconhecer a presença de Deus. Ele descobriu a presença de Deus. Em segundo lugar, ele fala, que lugar terrível, que lugar que dá medo, não é? Que lugar terrível. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Casa de Deus. Agora, interessante, a casa de Deus é para nós nos reunirmos, para ver um sacrifício. Verdade é que Betel vai ser conhecido, né? Como lugar, como denominado, Betel significa casa de Deus. Depois, lá com Jeroboão, quando o reino se divide, o rei Jeroboão institui ali ídolos, né? E aí Betel, aí não dá errado lá. Mas, olha só, meus irmãos, quando ele percebe a gravidade da coisa, o que ele diz? Quão terrível este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aquele que não está respeitando o Pai, está mentindo para ter a bênção dele, que não está respeitando nem o seu irmão mais velho, está tomando bênção dele, está tomando a primogenitura, está enganando, colocando pelo aqui, para se passar pelo seu irmão, usando as roupas dele, para o cheiro ficar igual ao cheiro do campo. Aquele que não tem respeito, sabe? Só que na presença de Deus, cai temor na vida da pessoa. A pessoa passa a temer. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos tido, meus irmãos, respeito pelo sagrado, pelo templo, que isso aqui foi consagrado como casa de oração. Temos tido profundo respeito, temor pelas coisas de Deus. Jacó teve. Que terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aquele era o lugar onde ele teve aquela enorme reverência, e ele vai erigir, pegar aquela pedra e derramar óleo sobre aquela pedra. Nós vamos falar daqui a pouco. Pois bem, Jacó descobriu a porta dos céus. Ele descobre a presença de Deus, ele descobre a casa de Deus e agora a porta dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou, está lá em João 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus Cristo. Ele mesmo diz que eu sou a porta. Pois bem, porta, meus irmãos, fala de quê? Para que você coloca? Para que tem essa porta aqui, presbítero João? Acesso ao banheiro, tem sala ali no fundo, tem outra porta aqui. Porta fala de acesso, não é? Aquele que até então não tinha buscado relacionamento com Deus, Deus abre uma porta e ele descobre e ele exclama. Está no versículo 17? Você está lá em João, volta lá em João, em Gênesis 28, 17. Olha lá, a última parte. E esta é a porta dos céus. A porta dos céus. Aquele que não buscou o Senhor, que não tinha relacionamento com Deus, vê agora, meus irmãos, um acesso sendo feito entre ele e Deus. Isso fala de relacionamento, fala de acesso, de relacionamento. É a realidade espiritual que agora chega na vida de Jacó para mudar completamente a sua vida.
É como que Deus estivesse falando: meu filho, não são os seus arranjos, agora sua mamãe não está aqui, agora é comigo, tá? Agora é comigo. Eu abri esta porta para nós nos relacionarmos. Eu estou contigo, vou com você, não tenha medo. Glórias ao nome do Senhor. Não é com seus enganos, com as suas tramóias, seu oportunismo. Estas bênçãos só seriam alcançadas pela intervenção divina. Meus irmãos, você já percebeu que quando a gente faz as coisas para querer ajudar a Deus, entre aspas, quando a gente faz estas coisas e as coisas não dão certo, somente Deus para intervir, porque aquele que pegou a primogenitura, pegou a bênção da primogenitura, está fugindo, o que adiantou? Em tese, até agora não adiantou nada, está tudo acabado para Jacó, está tudo acabado para Jacó. Agora, é a intervenção divina que vai garantir que a palavra aconteça, mas é pela intervenção divina, é pela vontade do Senhor, e não por causa daquela vida que Jacó levava. Não por causa daquela vida que Jacó levava. É a mão de Deus. Só que para isso precisa ter um começo. E o começo está sendo agora, a partir daquele relacionamento que Jacó está tendo com Deus. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Porta fala de acesso, não é? De acesso, fala de relacionamento. Tem porta aberta na nossa casa, a porta da oração, a porta da intimidade com Deus, meus irmãos? É a porta de acesso. Olha lá, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O 8 agora. Porque aquele que pede, o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. É porta de Deus, é relacionamento, é acesso com Deus. Glórias ao nome do Senhor. Agora, Efésios 2,18. Já que o comentarista da lição falou de Jesus como mediador. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Jesus disse que ele mesmo era a porta. Para fechar este tópico, meus irmãos, primeiro nós vimos que Jacó descobriu o quê? A presença de Deus. Depois ele descobriu o quê? A casa de Deus. Depois ele descobriu o quê? A porta. A porta dos céus. Eu vejo aqui, meus irmãos, 3 princípios que nós precisamos levar para a nossa vida, que nós aprendemos com isso daqui. Nós precisamos presença de Deus. O que Moisés falou para o Senhor? Se a tua presença não for conosco, não for comigo, não nos faça sair daqui. Eu quero a tua presença. Glórias a Deus. Você sabe por que nos mantém de pé, meus irmãos? É a graça de Deus, é a presença de Deus nas nossas vidas. Jacó descobriu isso, ele precisa de presença de Deus para que os seus feitos agora dê certo, porque agora não vai ser na base da mentira, agora não vai ser na base do engano, é presença de Deus. Ele descobre casa de Deus. Casa de Deus, olha só, presença de Deus, casa de Deus. Nós poderíamos sair um pouquinho da lição e falar, né, dos desigrejados, mas nós não vamos, mas nós precisamos, né, casa de Deus. Deus estabeleceu o tabernáculo no Antigo Testamento, depois veio o templo, e no Novo Testamento também os apóstolos se reuniam onde? No templo. Quando o templo os judeus já não estavam deixando, aí eles iam para as casas e faziam as reuniões de oração e de ensino. Pois bem, casa de Deus. E terceiro, relacionamento com Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos para o último tópico, terceiro tópico, a coluna de Betel. O tempo está acabando. A pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo o que lhe proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível.
ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna, que serviria de memorial ao Senhor. Pois bem, o comentário bíblico Bacon chama o capítulo 28 e versículo 10 até o capítulo 35 e versículo 29, chama de Jacó o homem que Deus refez. Eu perguntei lá atrás, deixa eu ver se eu lembro, se os irmãos creem na transformação real na vida das pessoas. E falei daquilo que é sincero, que parte de dentro para fora. De dentro para fora. Pois bem, Jacó teve uma vida transformada, sim ou não? Sim. Ele reconheceu, mas quem que estava lá? Porque às vezes a gente duvida, não duvida? Nós acabamos de dizer, será mesmo? Aí as pessoas do mundo usam a expressão, será mesmo que virou crente? Não dou 15 dias. Folha de bananeira. Ele teve um encontro com Deus. Teve ou não teve? Ele descobriu Deus, a casa de Deus e a porta dos céus. Ele teve um encontro genuíno com Deus. O seu caráter de agora em diante vai sendo moldado da forma que Deus quer para cumprir o propósito que Deus quer. Só que, e aí? Vamos ler o finalzinho aqui, ó. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó não viu apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração. É muito fácil, às vezes, nós falarmos. Ah, eu fui lá na frente, aceitei Jesus. Ei, agora, a paz do Senhor, paz do Senhor. Sou crente. Terça-feira eu estou lá. Que dia que tem culto mesmo? Que hora que é? Às 19h30. Deixa comigo. Vou até tomar banho mais cedo, arrumar os meninos mais cedo. Mas isso é o que a pessoa está falando. Se Jacó voltasse para a casa do pai, ô maninho, briga comigo não, peraí, pelo amor de Deus, eu encontrei com Deus, eu mudei. Será que Esaú ia acreditar? Eu fico pensando, se tivesse acontecido essa volta. Lá não tem ninguém testemunhando, porque foi um sonho, ainda que tivesse alguém junto dele. Foi um sonho, foi só ele que viu. Só que eu vou pegar um negócio visível, para testemunhar. Isso aqui vai ser um memorial. Ô pedrinha, essa pontinha aqui machucou minha nuca. Mas vou derramar óleo nela. Isso aqui agora não é luz mais não, isso aqui chama Betel, isso aqui chama casa de Deus. Isso aqui é um memorial de onde eu tive essa experiência espetacular com Deus. É uma forma de demonstrar de forma prática e visível que Jacó teve o encontro com Deus. Alguém pode até questionar, Jacó, mas é verdade mesmo, rapaz? Você é cheio das mentiras. Sei não, hein? Quem te viu e quem te vê, você falando umas coisas dessas, até quem não te vê que te compra. Vai lá, a pedra está lá, a pedra está ungida. Eu tive um encontro com Deus e eu posso provar. Eu mostro, meus irmãos, na minha vida prática e diária, que eu tive um encontro com Deus. É para isso que nós fomos chamados de sal da terra e luz do mundo. O sal tem que salgar, tem que dar sabor. As pessoas têm que ver a nossa essência, tem que ver a luz que nós raiamos. É para ser mostrado sim. As boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa fé tem sido testemunhada na nossa vida prática de que servimos a Deus, de que tivemos uma vida transformada, uma vida regenerada? Amém. Glórias a Deus. Subtópico 2. O voto de gratidão a Deus. Oi?
Sim. É, exatamente. É, ele, irmão, irmão Rogério, não adianta eu estar na casa do Abraão, eu ser filho do Abraão, eu ser filho do Isaac e não ser crente. Porque Jacó vai falar isso daqui a pouquinho. Agora o Senhor vai ser meu Deus. Nós vamos chegar lá. Né? O pacto que Jacó fez com Deus, lá no seu voto. Não adianta. Eu tenho uma responsabilidade pessoal. Eu tenho que me chegar a Deus. O meu pai é crente, a minha mãe é crente, mas eu preciso ser crente. A minha esposa é crente, mas eu preciso ser crente. Glórias a Deus. Isaac está vendo todas essas coisas. Está vendo Deus abençoar, desentulhando poços, furando poços. Jacó está vendo, né? Mas ele precisava de ter uma experiência, ele mesmo, com Deus. Ao consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, ele lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Ele prometeu seguir o exemplo de Melquisedeque, que deu o dízimo de tudo a Abraão, depois de grande vitória sobre os seus inimigos. Versículo 21, Gênesis 28 e 21, Josias, por favor. Se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. A partir de agora eu vou ser crente. Olha o voto que ele fez. A partir de agora o Senhor será o meu Deus. Pois bem, muitos falam em barganha. Deus não aceita barganha, não é? É um voto que Jacó fez com Deus. Deus conhece o voto de quem realmente teve um encontro com Deus, um voto sincero que a pessoa teve com Deus. Agora é interessante que aí Jacó também não é só toma lá, né? Que é muito fácil, Deus me abençoa, me abençoa. Não, e eu, o que eu vou fazer? Se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Tudo. Glórias a Deus. Irmãos, é somente um coração transformado para começar a agir dessa maneira, né? Somente um coração transformado é capaz de agir dessa maneira. Quem até agora só está vivendo daquele jeito, levando, agora está fazendo um voto com o Senhor, porque teve de fato um encontro com Deus. Quem não é fiel ao Senhor nas finanças, agora passa a ser. Já pensou? Eu fico pensando, só abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente fala de Jacó, mas bate no Jacó, antes dele ser transformado. Mas vez eu tenho escorpião no bolso. Lá na planilha da igreja dos dízimos, nunca foi um dízimo meu. E aí eu pego o microfone e vou falar de Jacó. Olha o Jacó aqui falando. Eu vou abrir a minha mão. Se Deus me abençoar, o Senhor vai ser meu Deus, e eu vou dar o dízimo de tudo. Como a Melquisedeque deu o dízimo a Abraão de tudo. Glórias a Deus. O concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Então, meus irmãos, não precisava de ter aquela, né? Não precisava daquilo. Ainda que ele fosse o mais novo, ele seria alcançado com as bênçãos do mais velho. Mas aconteceu. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura. E como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto com Jacó exigia o quê? Obediência e fé. Tudo na nossa vida, meus irmãos, na vida cristã,
passa pelo caminho da obediência e da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Pois bem, sem fé ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas de conserto. Glórias a Deus. A aliança com Deus, né, exige fé, devoção e obediência. Agora, meus irmãos, o que está acontecendo com Jacó? Jacó está lá 20 anos na casa de Labão, sofrendo. Ele chega a falar que a geada, né, das noites, o sono dos seus olhos fugiu, o homem trocando seu salário, me parece que 10 vezes, né? 10 vezes trocando de salário. Mas quando você pensa que está melhorando, olha o Labão vindo com o contra-cheque alterado. Meu Deus do céu, que coisa terrível, que coisa triste. Pois é, já não deu certo no casamento. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, mas já se casa também com a Raquelzinha, quem ele gostava. Meus irmãos, vamos lá para Gênesis, no capítulo 31, e nós já precisamos finalizar, foi esse o tempo dado aqui para nós. Gênesis 31, versículo 3, Josias. O Senhor disse a Jacó, agora está lá na casa de Labão, e o Senhor disse a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus tinha prometido, não tinha? Que ia abençoar. Agora vai lá para o versículo 13. O que está escrito? Eu sou o Deus. Jacó, tu está lembrando? Você está me lembrando que você fez um pacto comigo? Você está me lembrando das palavras que você fez na sua conversão? Você está lembrando no dia que você desceu as águas batismais? Lembra de Betel? Eu sou Deus de Betel. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 35, Deus manda Jacó voltar a Betel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, do versículo 9 ao versículo 13. Dá tempo, nós vamos ler rapidinho aqui. 35, 9 ao 13. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. Viu? Deus chega e renova o pacto pessoalmente, as promessas que Deus havia feito com o Jacó. Agora, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Até o nome muda. Esse estigma que você levava antes da tua conversão, que as pessoas te chamavam, suplantador, porque vivia fazendo isso. Agora é Israel, não é mais Jacó, é Israel. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí o que ele fala para a sua família? Nós vamos voltar lá na casa de Deus, nós vamos voltar lá no Betel. Você está vivendo aí parecendo que vocês não é crente? Para começar, abandona esses deuses. Tira esses deuses tudo para lá. Vocês vão se santificar a Deus. Vocês vão se purificar. E vamos mudando essas roupas, porque essas roupas aí não agradam nada a Deus. Vocês têm que usar a roupa que Deus gosta. Essas roupas que vocês estão... E mandou eles mudar de veste. Porque essas roupas que vocês estão usando não é roupa de crente. E nós é crente. E nós estamos indo lá em Betel. Amém. Agradeço, presbítero irmão. Oi? Então vamos ler a conclusão. Agradeço desde já, presbítero irmão João Cândido, cooperador irmão Odilon Rogério, né, pela oportunidade, aos irmãos pela paciência. Conclusão diz assim: a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão.
Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar sua história. Você pode levar lá para a PAC, você pode levar lá para o presídio, você pode levar para aquela prisão lá em El Salvador, prisão famosa, segurança máxima. O delinquente pode até sair de lá e não voltar para o crime, mas não faz dele uma nova criatura. Agora, se Deus chega no negócio, aí muda completamente.